Fala turma, hoje o rolê vai ser aqui no Vale do Catimbau. Vou estar mostrando tudo pra vocês de como é que foi esse rolê irado e espero que vocês gostem. Vambora! Então turma, acabamos de chegar aqui na fazenda que vai acomodar a gente, tá ligado? É o camping do Rindo. Então vamos chegar aqui no camping do Rindo Aventura. Isso aqui é o Gabriel, fundador da Rudá Ecoturismo, certo? Foi o que possibilitou tá acontecendo todo esse passeio aqui. E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês aí tudo que vai rolar nesse passeio irado. Vambora? Aí chama. Mostra esse cenário pra galera aí. Tem Ó. que mostrar isso daí, joga aqueles. Não, galera, deixa eu só mostrar aqui que tá meio ruim. Então, turma, tô aqui com o Rindo Aventura, é o responsável aí por todo esse projeto aqui do Vale do Catimbau. E ele vai estar falando aqui um pouquinho para vocês aqui de como foi que ele iniciou esse projeto, de como é que ele vem tocando isso aí, né? E levando essa cultura desse lugar maravilhoso aqui para todo o Brasil, para todo mundo. Beleza? Dá um salve aí, Rindo. Nossa, gente, satisfação grande desde já, velho. Esse projeto do Vale do Catimbau começou com um sonho, né? A gente mora numa cidade muito louca, né? As pessoas trabalhando sem nenhum propósito na vida, a não ser ganhar dinheiro. E eu queria algo mais, né? Eu queria mostrar para as pessoas algo mais vivo, um mundo não criado pelos homens, um mundo natural. Então a minha chegada aqui no Vale do Catimbau foi uma coisa surpreendente. Quando eu cheguei, eu me deparei com essa maravilha, né? Essa geografia imensurável que a gente tem aqui, que remonta a Pangeia, a separação de continentes. Então hoje eu trago a galera para conhecer mais o sertão, para focar nesse universo desconhecido, né? Que é o sertão, que é a caatinga, que é essa parte que ninguém conhece, curiosidade de veneno, de animais que se transmutam aí para aguentar esse calor. Então a gente está aí para desmistificar o sertão. É isso. Vambora, vou estar mostrando pra vocês aí muita coisa legal aqui que a gente vai começar. A galera chegou quase agora, tá todo mundo tomando café. Terminando, a gente vai começar a fazer as primeiras trilhas. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês aí, com imagens normais e com imagens com drone também. Valeu? Vambora! E aí, pessoal? Aproveitando aqui para falar sobre o conteúdo dessa trilha, a gente está indo para a trilha das pinturas rupestres, chamada Rota das Pinturas, né? Sítio arqueológico de 6.600 anos. E durante todo o percurso, a gente vai conhecer sobre a caatinga avançada, né? Plantas venenosas, plantas comestíveis e curiosidades em si. A seleção natural, né? A gente fala sobre adaptação, mas as pessoas entendem diferente, não entendem da forma correta. As pessoas pensam que as plantas e os animais, eles tiveram a ideia de se adaptar para ficar melhor adaptado ao ambiente. Como eu falei, essas plantinhas aqui, elas mudam de característica para não pegar tanto sol. Mas como é que isso aqui acontece? Isso aqui é um ipê, tá? Isso aqui é da Mata Atlântica, é uma árvore que na Mata Atlântica, cada folíolo desse aqui, ele tem muito mais de um palmo de tamanho. Então, a mãe desse ipê aqui, ela tinha uma folha tão grande quanto as outras, mas o que acontece? Ela teve uma filha no local que não tinha muito nutriente assim, então era muito rochoso o solo, e ela não conseguiu desenvolver bem suas raízes. E o que aconteceu foi uma atrofia nas folhas. Essa atrofia, inicialmente, ela foi dita como uma deficiência, porque ela não seguia a característica da mãe. Sendo que naquele próximo verão que teve um sol muito forte, e a mãe dela, por ser espalmada e ser muito aberta, muito grande, ela perdeu muito água para o ambiente. E a filha dela, que era pequena e torta, não. Ela perdeu menos água e conseguiu ficar viva. Então a gente, quando ela consegue reproduzir, a filha geralmente puxa a mãe. Então nasceram várias plantas com folhas pequenas. Quem nasceu, como eu disse, com uma folha pequena e torta, teve uma possibilidade muito maior de sobreviver. Então o que era uma deficiência para ela inicialmente passou a ser chamado uma adaptação evolutiva. Então a gente aqui na Caatinga tem uma seleção de milhares de anos para chegar em todas essas plantas que a gente chega hoje, né? A gente tem até Charles Darwin, quando ele passeou aqui pelo sertão, ele falou sobre essa adaptação das plantas, falando sobre a seleção natural, né? Que a gente é movido, a gente é fruto do meio. E a gente tem as plantas aqui que são chamadas de xerófitas, né? Que elas perdem as folhas no período de estiagem, tem alguns que acumulam água nas suas batatas. Então tudo isso é considerada adaptação das plantas para poder sobreviver nesse clima que a gente chama de hostil da Caatinga, né? Mas é um ambiente muito rico. Esse nome
Sertão, ele vem da palavra desertano. A galera começou a chamar locais distantes de desertano. Então, de adaptações ao longo de vários anos, desertano, desertão, sertão, até esse nome que a gente conhece hoje como sertão, né? As pessoas acham que não tem vida, porque geralmente a paisagem é seca. O nome Caatinga quer dizer isso, né? Mata branca. Então as pessoas quando chegam aqui no sertão, que veem tudo verde dessa forma, não acreditam que isso aqui é chamado de sertão, já foi chamado de maior deserto habitado do mundo. Então quando a gente anda aqui pela Caatinga, a gente não está indo só para paisagem, a gente está andando pela história do Nordeste, né? A ossada mais antiga encontrada em Pernambuco foi aqui no Vale do Catimbau e tem cerca de 6.600 anos. E foi achada em cima dessa serra aqui, foi a ossada de uma mulher. E é bem interessante. A gente, quando chegar ali no sítio de pinturas, a gente vai conversar um pouco sobre até a ordem de colonização mundial, né? Como é que o homem chega na América do Sul. Porque as pinturas aqui são muito similares às pinturas que tem lá no Piauí, por exemplo, que foi aquela pesquisa feita por Diade Guidon, de toda a história da teoria de Clovis, né? O homem chegar aqui de 12.000 anos, então a gente vai conversar uma coisa muito bacana ali das pinturas. Chega pra cá e vai andando aqui. A gente tenta traduzir para a nossa realidade o que são esses desenhos. Então eu falo uma história interessante sobre a história do povo mongol, por exemplo. Digamos que o coronavírus matou 80% da população mundial. E só quem ficou vivo foi o povo mongol. A gente sabe alguma coisa sobre o povo mongol? Lá é ditadura, lá é reinado, né? Qual é a comida preferida deles? Então a gente não sabe muita coisa sobre o povo mongol, né? Então, por exemplo, essas pinturas aqui têm cerca de 6.600 anos. Então, digamos que daqui a 6.600 anos, esse novo povo descobridor, seja o povo mongol, e ele consiga atravessar toda a Ásia, passe pelo Estreito de Bering, chega na América do Norte, e daqui a 6.600 anos ele consiga chegar em São Paulo. E lá ele achou um vestígio, pintura rupestre. Quando ele olha, é um muro grafitado, velho. E aí, tem Godzilla, tem os Simpsons, tem os Smurfs. E aí, como é que ele vai dizer, velho? Ele vai ter que entender a cultura de um povo para dizer que a gente pintava algo abstrato, coisa que a gente não fala sobre essas pinturas. A gente fala sobre pinturas abstratas de Mona Lisa para cá. Antes disso não, ninguém pintava pintura abstrata, a gente só pintava realismo, hiperrealismo, etc. Mas não, as pessoas começaram a pintar coisas abstratas. Será que eles não faziam isso nessa época? Será isso que a gente chama de um ritual ali de folclore, pessoas abraçadas com a mão no ombro das outras, o muito de se estarem embaixo? Pode ser uma coisa totalmente diferente, velho, do que a gente está, nossa concepção de vida e morte, né? Será que a gente interpretaria da mesma forma? O povo mongol, por exemplo, as crianças com 3 meses, os pais começam a colocar elas em cima dos cavalos. É o transporte deles, né? Eles amam essa história dos cavalos, eles são povos nômades, eles andam em cima das planícies, andando para um lado e para o outro em busca de alimento. A palavra sentir falta não faz parte do dicionário mongol. Eles não sentem falta de nada, eles foram educados a pegar tudo na natureza e devolver de forma consciente. Então, digamos que lá, no local deles, a palavra, o é de proibir de estacionar, que seja estábulo. A gente pode estar fazendo uma interpretação bem errada, né? Quando a gente vê um símbolo lá de proibir de estacionar, lá para eles é estábulo. E esse aqui pode ser o quê? Então a gente geralmente associa essas pinturas ao cotidiano, né? Não que não seja, mas que a gente não se atenha a isso, não fique parado apenas nessa interpretação e a gente possa criar nossa própria interpretação e criar uma nova história. Como as pessoas falam por aí, a gente está olhando aqui e traduzindo, né? Como é que isso funcionaria para a nossa realidade. Medicina da Caatinga, tá? Os povos originários descobriram que essa formiga aqui no abdômen dela, tem o ferrão que libera uma toxina. Essa toxina tem propriedades que são analgésicas e anti-inflamatórias. Em pesquisa recente, descobriram que essa propriedade, além de ser anticonvulsivante, ela tem propriedades que são antitumorais. Então, é uma coisa bem bacana. E o pessoal fazia literalmente assim, ó. Aqui fica mais bonitinho. Essa ali é analgésica, a picada dele não dói. Olha o tamanho do ferrão dela. Tá vendo o tamanho do ferrão dela? Entrou todinho. Dói não. Outra aqui, ó. É que dói. Olha o tamanho do ferrão dela. Ela fica presa pela bunda, tá vendo? Ela não morre igual as abelhas, tá? Ela não libera a parte do ferrão, né? Porque eu tô segurando pelas duas partes traseiras. Ela não usa essas pinças para morder, ela só usa para segurar. Ela só usa a parte de trás para injetar o veneno. Curiosidade sobre formigas, velho. Ela tem pelos no corpo, tá vendo? Tem algumas formigas, não essa aqui, tá? Tem algumas formigas que elas cultivam, que elas têm um tipo de pulgão. O pulgão que habita as formigas. E ele libera um feromônio que para elas funciona como se fosse o LSD para os humanos. Então algumas formigas ficam viciadas nesse feromônio do pulgão e começam a cultivar vários deles no corpo. Então elas param de trabalhar na colônia e ficam só andando pela floresta, doidando de LSD.
Terminando a primeira trilha agora, 7 km de caminhada, falta só agora 500 metros para chegar no final. Mas a galera tá bem morgada, não tá, velho? Todo mundo meio cansadinho, não tá? E é porque hoje é o prêmio, sem sol, a areia tá batida. E agora, qual vai ser o próximo espetáculo aí? A gente vai ver na parte da tarde a formação de lapiais em arenito, Serra das Torres, e vai descer pelos cascos de tartaruga. No final do processo de erosão que formou todo o Nordeste, aqui no Vale do Catimbau foi formada uma bacia. E no final dela foi depositado uma camada de sedimentos no fundo, na origem, um solo chamado casco de tartaruga, que só existe aqui lá no Piauí. A gente vai ver isso aí hoje à tarde. Tu vai postar quando? Vou começar pela trilha das Torres, é uma trilha que ela dá 3 km, 1,5 para ir, 1,5 para voltar. Vamos tentar pegar o pôr do sol lá em cima. Ela tem 3 atrativos turísticos, que é Lapiais, Sete Torres e Casco de Tartaruga. Vamos conhecer os 3 e tentar pegar o pôr do sol. No caso é aquela montanha lá em cima, hein? Sete Torres, sim. Vamos embora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vambora. A gente pode ir no pique correndo maratona. Fala, turma, acabamos de chegar aqui no topo da montanha. Tô aqui com o Gabriel. Muito irado, velho. Que vista maravilhosa. É o famoso aqui, Serra das Torres, Lapiais, Vale do Catimbau. Vale do Catimbau, Pernambuco. Muito massa, velho. Olha isso aqui, velho. Muito irado, muito irado. E aí, Rinda, a favor? E aí, meu querido? Massa. Aquele céu estrelado nas pedras, Ovelha. Então, a gente vai começar a trilha do Santuário, é uma trilha que dá cerca de 7 km de caminhada, dura 3 horas e meia, depende um pouco do nosso ritmo. Tem uma plaquinha aqui que fala um pouco sobre o percurso que a gente vai fazer hoje. Começando aqui pela porteirazinha, aí a trilha faz esse percurso, aqui ela faz um círculo. E essa parte a gente volta pelo mesmo local, né? Quando a gente está com grupos especiais, pessoas de idade, criança, a gente tem acesso à chave, fala com o pessoal do ICMBio, eles liberam a chave, a gente assina um termo de responsabilidade e entra com o carro até lá pertinho. Mas quando tem pessoas que andam bem, a gente faz a pé. A gente tem uma mancando. Vamos testar agora, né? Eu tenho carteirinha de deficiente físico, isso aí. Isso é. Eu sei, Tem uma, mas tem uma ali que ela veio sem o crachá dela. mas eu tenho um crachá. Vambora? Vamos começar. Mas tá fácil. Vai mais pra direita. Andando, Olha pra direita, olha pra direita, olha pra direita. na direita. A outra direita. Bom, gente, eu não me apresentei ainda, mas sou guia já há 10 anos aqui no Parque Nacional, sou nativo. Aqui a gente está no segundo mirante da trilha de Santuário. Estamos pegando a vista do santuário de cima, né? Dá para ver alguns pontos aqui embaixo, como o Chapadão do outro lado, Mirante da Pedra Solteira, o Morro do Chapéu. Daqui a pouco a gente desce para o santuário. Foi, mas ali foi a mulher, a responsabilidade da mulher que me vendeu o pão. Tá ligado? Vai lá pro meio. Vai lá pro meio contigo. A fila da foto começa ali na Andressa. Aqui, Pega uma pipoca aí. acredita-se que havia rituais, que é o Vale da Lua. O pessoal que vem fazer yoga, essa galera que é mais espiritual, os mais sensitivos, dizem que sentem uma presença ou coisa diferente aqui nesse lugar. Aí você vê o formato dele, como é, né? Tem algumas pedras que dá a impressão que tem algum rosto olhando para você. Gabriel, vai primeiro. Então, galera, acabamos de finalizar aqui a última trilha. Estamos chegando aqui a galera para almoçar. Tô aqui com o Gabriel. A gente vai almoçar e vai pegar o destino rumo a Maceió. Uma Maceió. Despedida desse lugar maravilhoso. E aí, Gabriel, concluído com sucesso? Já estamos com saudade, viu? Já estamos com O sentimento saudade. é esse, uma satisfação gigantesca porque o grupo conseguiu superar aquelas trilhas que não foram trilhas fáceis, mas o tanto que a trilha era difícil, a recompensa era maior ainda, certo? Aqui em cima da gente tá a Pedra do Cachorro, se você for observar.
Aquela lá, galera, é uma pedra muito famosa aqui no Vale do Catimbau, que é conhecida como a Pedra do Cachorro, né? Cemitério Se você olhar aqui, se olhar, parece até o cachorrinho lá, dá até para perceber um pouco daqui. E é isso. Missão concluída com sucesso. Vamos para as próximas. E, Muita inclusive, satisfação. galera, já siga aí o perfil da Ruda Ecoturismo, porque vai ter outros passeios que vai trazer a galera para cá mais vezes, né? E se E, você ó, tem interesse e gosta de cultura, O Francisco tá sempre junto, certo? Vamos Ele é o embora. nosso gestor de tráfego da empresa e tá sempre com a gente viajando. Então, se vocês quiserem ver sobre a vida desse cara, que é que nem a gente fala, vida de novela, desenrolado. lifestyle, né? E viagens, é o lifestyle dele, pode seguir, segue, se inscreve no canal e tamo Vamos junto. embora, galera. Se inscreve aí no canal. Vamos para cima. Valeu.